Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. Deus abençoe você. Obrigado pela preferência de sempre nos sintonizar. É tempo de você ligar para os familiares, para amigos e dizer: começou o Voz da Assembleia de Deus. Sobretudo, é tempo de você fazer conosco, interagir conosco. Esse momento é um momento de comunhão para todos nós, assembleianos, nessa nação brasileira. E vocês já descobriram que o Voz da Assembleia de Deus tem cara e realmente é uma voz para a Assembleia de Deus. E nesses últimos programas eu tenho tentado mobilizar, despertar, acordar essa grande nação assembleiana para fazermos grandes coisas para Deus. Então, pegue uma caneta, um papel, fique pertinho de você aí, para você tomar nota de algumas coisas muito interessantes, porque hoje você vai crescer comigo, você vai conhecer coisas grandes que você não conhecia ainda e você vai poder fazer a diferença. O nosso programa de hoje nós vamos apresentar para vocês detalhes sobre o Museu Nacional da Assembleia de Deus. E não precisa definir muito outra coisa sobre isso, porque é o primeiro Museu Nacional da Assembleia de Deus, surgido aqui em Belém do Pará, inaugurado durante a festa do centenário, que está fazendo o maior sucesso. Já é o museu mais visitado da cidade de Belém do Pará. E eu quero convidar você para vir aqui visitar o nosso museu, não só o Museu Nacional da Assembleia de Deus, como a nossa cidade, a igreja, conhecer melhor 13 pontos históricos e turísticos da Assembleia de Deus nesta cidade. Nenhuma cidade guarda tanta identidade e tantos pontos históricos quanto Belém do Pará. Aliás, aqui você respira, você anda, você vive a história da Assembleia de Deus. Quando você vier aqui, você, ao chegar em qualquer lugar, vai receber um mapa da cidade. Nesse mapa da cidade, você vai ter já 13 pontos históricos referentes à história da Assembleia de Deus. Vamos então à primeira matéria acerca do nosso museu. Realmente, essa história longa, porque demorou um século, 100 anos, para a gente realmente ter um museu com identidade própria, local próprio. Passou por tantos estágios, tantas tentativas, e agora nós estamos no lugar definitivo. A réplica perfeita da casa de Celina Albuquerque, na Cidade Velha, aqui em Belém do Pará, portanto, a região onde começou a igreja, o lugar certo depois de tanto tempo, definitivamente, glória a Deus, Museu Nacional da Assembleia de Deus. A inauguração do Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus foi o primeiro evento da programação do centenário e um dos momentos mais esperados. Museu Nacional da Assembleia de Deus. Eu me sinto muito gratificado, muito feliz e agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de estar como prefeito num momento tão importante para a cidade, importante para a Assembleia de Deus, importante para essa instituição que tem uma história muito bonita. Uma grande festa foi preparada. Muita gente se fez presente, autoridades civis e religiosas, além de parentes dos pioneiros. Para mim é um grande honor estar aqui em Belém para honrar meus abuelos e me sinto muito feliz porque por muitos anos he desejado vir aqui e caminhar nos passos de meus abuelos. O espaço é modesto, mas cheio de preciosidades, o que remonta ao início do século XX, quando chegaram a Belém os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Para quem viveu e lembra de muitos momentos da história da Assembleia de Deus, este foi um momento emocionante. Esse momento é um dos momentos mais significativos da minha vida. Devo isso ao Deus, a quem eu me sirvo. Depois da inauguração, foi aberta a exposição Geração do Centenário, Memórias da Nossa Fé. Um sonho de todos os assembleianos, um sonho nosso, realizado por Deus nesse centenário. Isso aqui é um milagre, vai fazer muito bem às nossas gerações. Como você pode perceber, tudo quanto nós fazemos com nossas próprias mãos. Nós fazemos com esforço de comunidade. Nós fazemos envolvendo as pessoas, chamando você, porque é isso que Deus quer.
Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, mas Ele deixou aos homens, a cada um de nós, o direito de nos envolvermos, nos sentir importante. É por isso que eu convido você. Na verdade, eu gostaria de pedir a Deus que despertasse essa nação, esse povo, milhões de pessoas assembleianas como você, ou amigos da Assembleia de Deus como você, ou até não evangélicos que amam essa obra, porque realmente ele é uma obra muito interessante, uma obra muito importante. Ao longo desse centenário eu ouvi de tantas pessoas dizer: eu não sabia que a Assembleia de Deus era tão amada por todas as pessoas, pela população não evangélica, porque em cada casa, em cada lugar, cada 10 pessoas desta nação tem uma pessoa que serve a Deus na Assembleia de Deus. Eu queria convidar você para a gente continuar escrevendo essa história. Como é que a gente escreve essa história? Primeiro, admirando um ao outro. Por isso que nós estamos aqui. Deus mandou o Voz da Assembleia de Deus para mexer com você, mexer com sua vida, mexer com sua família e mobilizar, unir essa igreja tão grande. Também Deus abriu essa porta para a gente desafiar um ao outro, para a gente se desafiar mutuamente. Por exemplo, estar aqui tendo Voz da Assembleia de Deus, a gente tem que pagar uma fortuna. Custa muito caro para você ter essa meia hora de programa junto comigo. Mas fora o programa tem tantas outras coisas, uma delas esse museu. O museu nós tivemos que construir, tivemos que fazer adequações, tivemos que montar as exposições, temos os funcionários, temos o dia a dia dele, e eu tenho sonhos muito grandes para esse museu. Sonhos da gente informatizar melhor, sonhos da gente colocar algumas exposições digitais, como alguns arquivos da tecnologia mais moderna possível, que ele seja um museu comparável a qualquer um museu moderno desse mundo. Já o é em termos religiosos, mas tudo isso são desafios. Eu gostaria que você se exercitasse nesse desafio e ao ligar o Voz da Assembleia de Deus, você que já ajuda tantas pessoas, os programas de televisão, pastores, missionários que estão em televisão, não se esqueça. Você não se esqueça de ajudar a gente também. Não pense que nós temos financiamento, nós não temos de convenção, nós não temos de casa publicadora, não temos nada disso. Nós somos realmente corajosos quando a gente levanta a bandeira da Assembleia de Deus e diz: vamos marcar essa história porque nós somos corajosos. E eu quero pedir a você nesse instante que olhe as nossas contas bancárias e os nossos números de telefone. E exatamente agora, você tome nota disto. Está aí. Todas as grandes instituições bancárias servem você com contas que farão com que sua contribuição chegue aqui. E os telefones também você pode ligar. Alguém irá lhe atender. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando o telefone não funciona, não pense que é porque nós não precisamos de você e não queremos a sua ajuda, de modo nenhum. Às vezes a linha telefônica, a telefonia no nosso país está precária mesmo, às vezes falta uma pessoa para atender, mas o desafio continua e o desejo do seu coração deve ser cumprido. Por isso, mande sua contribuição. Nós ainda estamos vivendo época de centenário e nós precisamos muito, hoje ainda os nossos desafios são muito grandes. Nesses próximos meses, junho e agosto, eu tenho dito a vocês, nós temos que pagar R$1 milhão cada mês por tudo o que nós resolvemos, ouvindo a voz de Deus, fazer para marcar o Brasil e marcar Belém do Pará. O museu possui ligação com o passado. Sua função é conservar e valorizar a história e a identidade de um povo. O Museu Nacional da Assembleia de Deus trata sua história como uma vida que não pode morrer. Localizado no bairro Cidade Velha, conhecido como Centro Histórico de Belém, o casarão escolhido para guardar a história da Assembleia de Deus possui uma arquitetura semelhante à casa de Celina Albuquerque, a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Antes de ser inaugurado, todo o espaço passou por uma reforma. E na parte interna está aqui já a pintura acontecendo conforme a orientação da museóloga e já preparando tudo para na parte da semana que vem. Eu acho que o museu já estará entrando aqui com as suas peças, enquanto vai se estar trabalhando a reforma lá embaixo, a reforma física do espaço. Um local privilegiado com documentos, fotografias e objetos que tem relação direta com seus pioneiros. Com tantos detalhes, o museu recebe vários títulos.
Museu Nacional da Assembleia de Deus, que realmente é o primeiro museu, o único museu da Assembleia de Deus, tanto pela criação realmente dele, pela fundação dele, quanto pelo acervo dele, pela história, pelo resgate e todo o acervo que ele tem desde o início com os fundadores da Assembleia de Deus. Belém também, o primeiro museu evangélico no estado do Pará, e acredito que até em aspecto da própria religião, de um modo mais amplo, o Museu da Assembleia de Deus realmente tem esse título. O Museu da Assembleia de Deus é um local de pesquisas que faz parte do contexto histórico e cultural de Belém. A criação de um museu e a relação com esses objetos, ela tem na sua essência uma relação com a cidade de Belém, porque ela iniciou aqui. Então era necessário que a cidade de Belém também conhecesse essa história. Aqui é possível mostrar ao homem seu papel dentro de uma história. Na verdade, é uma linha do tempo em que hoje nós estamos inseridos quanto agentes que estão vivos. Amanhã, certamente, nós estaremos também aí nas páginas dos livros e nos retratos da história. Essa relação com o homem faz diferença na vida de quem passa por aqui. Estou emocionadíssima, por estar aqui, que é uma parte que ficou na história, assim, de 100 anos, um centenário, é uma coisa assim muito linda para ver, assim, de uma igreja. E saber que há tanto tempo o Brasil vem conhecendo a palavra de Deus. Depois, se você perceber essa inauguração, esse movimento tão grande, pessoas emocionadas, porque passaram a ter uma referência histórica chamada Museu Nacional da Assembleia de Deus, Cidade Velha, em Belém do Pará, Rua João Diogo 221, eu acho bem na esquina da 18. É um lugar esplêndido, ao lado da Academia Paraense de Letras, em frente ao Tribunal Regional Eleitoral e ao museu também. O lugar é tocante. O lugar especial, réplica da casa de Celina Albuquerque. Ao entrar ali, você vai visitar o porão onde os missionários ficaram, cultos foram feitos, e tudo de época, extraordinário. Eu quero lembrar você que você pode ter na sua casa, dentro da sua casa, coisas que fazem você se sentir parte dessa história toda. E olha só, acho que você lembra disso, não é? Você lembra todas as lembranças aqui do centenário, fotos do museu, fotos do acervo do museu, coisas muito boas. Você tem o direito de ter todas as músicas do centenário, aqui 28 músicas, baratinho, muito barato, muito barato. Você tem o direito de ter toda a história da Assembleia de Deus contada em 13 lições para você numa escola dominical ou para você num culto doméstico, em 13 lições, o resumo da história, você conhecer tudo da história da Assembleia de Deus. Você tem o direito de ler, sorrir, engraçado, aprender a história da Assembleia de Deus, toda ela em quadrinhos, gente. 3 volumes aqui. As crianças também poderem aprender tudo. A história contada em quadrinhos, adquirindo agora mesmo, você pode fazer isto. Você pode também ter o direito de ter o livro mais atualizado da história de nossa igreja. Olha só, História Centenária da Assembleia de Deus, edição comemorativa. Um livro atualizado, as últimas páginas já contam, olha só, as últimas páginas já trazem todas as celebrações nossas, inclusive, olha só, celebração do centenário, já com o centro de convenções, já com o museu, já com o nosso memorial, aqui o mural do centenário, com o nome do Geração do Centenário, tudo aqui já, a festa do centenário contada aqui. E você tem o direito de ter uma coisa especial, que é a nossa Bíblia Sagrada. Muito bonita. Bíblia Sagrada, esta aqui vale a pena você ter, dá para a sua família. Olha só, quando você abre, você tem aqui as páginas especiais que contam a história. São 64 páginas com fotos extraordinárias, atualizadas, modernas. Olha aqui a cidade de Belém para você visitar todos os pontos históricos aqui, com os pontos históricos da Assembleia de Deus, todos mapeados aqui, mapeados. Olha aqui a Galeria dos Pastores, olha aqui uma tabela, uma lista cronológica de tudo que é a história da Assembleia de Deus. Isso tudo você pode adquirir.
E você pode também adquirir todos os DVDs. Aí você tem realmente algo que a posteridade vai lhe agradecer. Nunca nós tivemos tanta coisa boa da história e são DVDs. São 19 DVDs que você pode adquirir. 19 DVDs. O interessante disso aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar para você. Dê uma olhadinha aqui, ó, no que eu estou fazendo. Nós conseguimos colocar um estojo que é a mala, a simulação da mala dos missionários. E dentro nós colocamos tudo que você precisa para ter em casa, levar um kitzinho do centenário. Esse um kit menor, com a mala menor, e esse aqui um kit maior, com a mala maior aqui, olha só, uma mala grande que é aqui. Daqui a pouco eu vou fechar essa daqui para vocês verem como é que fecha. Esta daqui tem tudo que vem nessa aqui, mas ainda ela tem 16 DVDs a mais. Você leva a grande ou a pequena, como você quiser. Aí, isso é história, isso é compromisso com a história, isso é decisão de fazer com que os assembleianos amem a sua história. Por isso eu estou querendo, nesse instante, que você ligue para a gente e diga assim, eu vou querer, eu quero, eu vou fazer parte dessa história, esse museu também é meu, essa história também, eu queria pedir a você. Nós temos essas contas para pagar acerca também do nosso museu, da instalação dele. Eu gostaria de ver quantos amam essa história, quantos querem fazer dessa história. O tempo passou, mas a história de como chegou a mensagem pentecostal no Brasil está sendo preservada. Uma história que pode ser contada através de objetos. Objetos muitas vezes curiosos, como os primeiros coletores de ofertas, trazidos pelos missionários da Suécia. Uma das finalidades de um acervo é criar uma relação de conhecimento e proximidade com o passado. O Museu Nacional da Assembleia de Deus reúne na exposição Memórias de Nossa Fé várias fotografias, objetos e documentos capazes de nos fazer voltar no tempo. Eles têm a história da Assembleia de Deus, eles têm a memória dessas pessoas que vieram para cá e que deixaram aqui, em cada um deles, uma relação muito forte. Toda a organização de textos, pinturas e objetos é feito de forma atrativa. Cada detalhe de iluminação e decoração possui uma intenção. Quando você olha essa mala, você muitas vezes não vai precisar entender tanto dela. Ela não trouxe só os objetos. Ela trouxe também os desafios, ela trouxe os sonhos, os compromissos desses missionários. Então, quer dizer, é uma relação direta com quem chegar aqui e puder entender sobre cada um deles. O acervo do Museu da Assembleia de Deus é maior do que está exposto. Só de fotografias, a igreja possui cerca de 5.000, um conjunto de materiais que exige cuidados. Principalmente as salas que têm papel, que no caso é essa que nós estamos, de botar uma iluminação especial, que é essa iluminação mais baixa, né? Com lâmpadas LED, que é uma lâmpada fria, não emite calor, então não atinge a celulose, não fica o papel amarelecido. E deixar sempre no ar-condicionado, porque o ar-condicionado retira a umidade. Um acervo rico que transmite a história de fé, desafios e vitórias que ao longo dos anos tem sido construída por várias pessoas. O Centenário Centro de Convenções foi construído com a fé, oração e a contribuição de pessoas de todo o Brasil. Vamos analisar os resultados das contribuições no mural da geração do centenário. Até agora já estamos com um total geral que passa dos 13 milhões. Na classificação geral dos estados, temos o Pará, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo e o Maranhão na liderança. Até junho de 2011, o valor total dos estados é de 1.888.538. Acompanhe os números na região Sudeste, que ocupa a segunda colocação, com mais de R$700 mil em contribuição. O primeiro estado com a maior contribuição na região Sudeste é o Rio de Janeiro,
com um total de 461.125. Em segundo lugar, aparece São Paulo, com um total de 199.457. Minas Gerais é o terceiro da região, com uma contribuição de 40.892. E o quarto estado com a menor participação na região sudeste é o Espírito Santo, com 16.756. Eu só quero que você fique muito atento para esse trecho da mensagem pregada no Mangueirão. Segunda noite do nosso centenário, mais de 80 mil pessoas, líderes de todos os lugares. E o pastor Silas Malafaia foi o mensageiro. Nós vamos colocar apenas 8 minutos dessa mensagem, uma parte, mas você pode adquiri-la pelos endereços, telefones, e-mails que você tem aí, a site que você tem e ter tudo sobre o centenário. Atente para essa palavra e deixe que ela produza frutos no seu coração. Negar a história é negar a nossa origem. Negar a história é pensar que ela está começando agora, comigo e você. Negar a história é coisa de medíocre e egoísta. Negar a história é não reconhecer o valor das pessoas que construíram esta história e nos faz ser participantes dela. Gente que eu não conheço, homens e mulheres que escreveram essa história e hoje tem essa massa humana aqui nesse estádio. Agora, querido, não fazer autocrítica significa que você pensa que você sempre acerta. Quem faz autocrítica tem a capacidade de analisar erros, acertos, defeitos, virtudes, corrigir rotas, melhorar desempenho e conquistar novos e grandes patamares. Quando eu penso para o passado da Assembleia de Deus, eu vejo que foi construída uma base espetacular e um legado. Eu quero falar de acertos. Essa igreja está aqui porque houve propósito de evangelizar e de ganhar almas. Por causa do propósito, tem renúncia, tem fidelidade, tem determinação, tem esforço, tem prazer, tem lealdade, tem trabalho. E a visão dessa igreja, o propósito do início, a pregação do evangelho. Agora essa igreja tem marcas, fundamentos. A oração é uma marca da Assembleia de Deus. É uma marca. A palavra é uma marca da Assembleia de Deus. E permita-me dizer aos senhores aqui nesse estádio, a Assembleia de Deus é tão fenomenal que as doutrinas fundamentais, nós somos unanimidade. A Assembleia de Deus na doutrina fundamental e nas doutrinas bíblicas, ela é unanimidade. Doutrina da Trindade, do pecado, da fé, da salvação, da condenação. Nós somos unanimidade. Até na escatologia, que tem divergências, nós somos quase unanimidade. É uma igreja que foi forjada na palavra. É uma
uma igreja que teve como ênfase a busca do poder pentecostal. E quando a gente fala disso, fala de batismo com o Espírito Santo, dotação de poder para pregar o Evangelho e dons espirituais. Marcas da igreja, legado que nos foi deixado. Uma outra coisa que muita gente não observou e que é fundamental para essa igreja chegar até aqui. Escute-me, a Assembleia de Deus do Brasil, os 5 ministérios, todos eles foram implantados. A Assembleia de Deus tem apóstolo, Gunnar Vingre, Daniel Berg. A Assembleia de Deus tem evangelista. A Assembleia de Deus tem pastores. A Assembleia de Deus tem ministério profético, não é dom de profecia, ministério. A Assembleia de Deus tem mestres e doutores. Os 5 ministérios para edificar a igreja foram manifestados nela. Quero chamar a atenção de vocês agora para Minas Gerais. Foi maravilhoso estar em Minas Gerais. Vocês vão ver imagens dessa escola bíblica, desse movimento muito grande. Minas Gerais está pulsando glória de Deus e bênção e vida espiritual à igreja. Um abraço, pastor Anselmo, um abraço, pastor Moisés, um abraço, pastor Isidoro, um abraço, pastores de toda Minas Gerais. E obrigado por terem me recebido tão bem. E agora com vocês, imagens de Minas Gerais. Cerca de 14 mil pessoas estiveram na comemoração do 66º aniversário da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Belo Horizonte, de 10 a 17 de julho. Como preletores, estiveram presentes líderes de várias regiões do Brasil. Pastor Sandro Fontouro, da Assembleia de Deus Rio Grande do Sul, pastor Vanderlei Carceliano e o pastor Dionísio Inácio Rocha, da Assembleia de Deus São Paulo, pastor Josué Brandão, da Assembleia de Deus Bahia, pastor Carvalho Júnior, da Assembleia de Deus Minas Gerais, missionária Joane Bentes, da Assembleia de Deus Paraná, e o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus Belém. A 61ª GO, Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Mineira, foi realizada no penúltimo dia do evento e reuniu representantes de igrejas de todo o estado, contando com a participação especial do pastor Samuel Câmara como preletor. Chegou a hora da gente findar o nosso programa. Eu espero que tudo quanto aqui falamos tenha trazido desafio para a sua vida, para a sua família, ideais. Nós falamos tudo hoje sobre o nosso Museu Nacional Histórico, algo especial. Minha alma se alegra de dizer, no Brasil, em Belém do Pará, há um museu digno da história e do nome da Assembleia de Deus. Eu quero contar com sua oração, mas ore muito, mas contar também com sua ajuda. Manter tudo isso que nós estamos aqui fazendo em nome da nossa história e da Assembleia de Deus não é fácil. E não é para a gente ficar sorrindo só, abraçando o outro, dizendo parabéns, pastor Samuel, não. Tem muita despesa, muito dinheiro envolvido e eu preciso que você mande a sua doação dizendo esta aqui é para ajudar o museu, esta aqui é para ajudar o centro de convenções, esta aqui é para ajudar missões, esta aqui é para ajudar a Rede Boas Novas. Faça, porque assim nós continuamos nos desafiando. E claro, você ouviu a palavra do Senhor, seu coração precisa disso, seja animado, tenha fé, vá para frente. A nossa história e a sua história continua até Jesus voltar. Por isso, Deus abençoe sua família, seu coração. Aceite a Jesus, se você ainda não o conhece. Se você está distante, volte para Ele, Ele lhe ama. E você que está servindo a Deus, tenha bom ânimo. Jesus está com você. E até o próximo programa, A Voz da Assembleia de Deus. Deus abençoe você.